Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui de um lado, como sempre, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Estamos chegando no final do ano e os burburinhos sobre o Oscar começam a aparecer. Na categoria de filme internacional, o escolhido para representar o Brasil na busca por uma indicação em 2024 foi Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. Depois da imensa popularidade conquistada com Bacurau, o diretor recifense faz um documentário sobre sua cidade e a relação que tem com sua antiga casa e principalmente os cinemas de rua. O filme, que está disponível na Netflix, é uma análise profunda sobre memória e mudança. E como essas duas coisas estão presentes na filmografia do diretor, no cinema como um todo e, é claro, na formação das cidades, da população e da cultura. O filme tem chances de quebrar a barreira das indicações nacionais no Oscar, que já dura anos. Mas antes de começar, um aviso. Você já está seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda está no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, vem com a gente falar sobre Retratos Fantasmas no Meia Opinião. Meia Opinião. Eu queria ressaltar antes de tudo que esse filme está disponível na Netflix, então assistam, não existe desculpa, o cinema nacional, só passou lá no centro da cidade, eu não vou lá no centro, minha cidade não tem cinema de rua, tá na Netflix, gente, a Netflix que é o bombril dos streamings, né, quando alguém te indica um filme, você fala, tá na Netflix, pra ser um facilitador, então assistam, é 1h30, é rapidinho, não tem nada de cult longo, impossível não, e aqui já estou dando a minha opinião, que gostei, é claro, mas tirem suas próprias conclusões, assistam só pra gente ter um debate legal, conversa com a gente nas redes sociais, ou então nem que seja pra falar, odiei, péssima indicação, nunca mais ouço vocês, tá tudo bem, a gente entende, mas assistam. Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho, que é... Talvez hoje, eu acho que dá pra gente argumentar que o Kleber Mendonça é o diretor nacional mais popular, né? Não sei se em termos de números, porque a gente vai falar de Globo Filmes e desses genericões de comédia, mas assim, quando a gente pensa no nome de um diretor contemporâneo no Brasil, de cinema, geralmente é nele que a nossa cabeça vai, né? E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais esse filme foi indicado ao Oscar, já que ele é fora do padrão, né? Ele não é ficção, e geralmente as pessoas indicam, as academias indicam ficções para categoria de filme internacional, não é o caso aqui. E esse filme tem basicamente o Kleber Mendonça narrando a Recife que ele conheceu se transformando. Ele começa, a primeira parte do filme, ele fala sobre o apartamento dele e sobre como os filmes dele retratam o apartamento dele, e como coisas que ele viu e deixou de ver e gravou, coisas que mudaram, coisas que permaneceram. Fala da mãe, fala da infância, fala dos vizinhos. E na segunda parte ele fala sobre os cinemas do centro de Recife, como ele frequentava os cinemas e o que aconteceu com os cinemas, como eles eram na época, por que eles foram construídos, com qual objetivo, qual era o público e como eles estão hoje, os que ainda estão abertos, como estão as pessoas que estavam envolvidas com esses cinemas à época. Ele faz essa análise sobre 3 cinemas que eram muito próximos um do outro, na verdade um de frente para o outro, no centro de Recife, e fala também do centro de Recife e por que esses cinemas estão hoje do jeito que estão. É um filme muito sobre mudanças, sobre preservação e sobre mudanças, e acaba contemplando uma série de coisas aí no meio do caminho. E
É um documentário, né? Mas aí você tem a cena final e você... Poxa, mas será que é um documentário? É um semi-documentário? Alguma coisa assim, vamos deixar por aí. É um 90% documentário, digamos assim, que o Kleber Mendonça Kleber Mendonça Filho resolve fazer sobre a sua Recife, sobre a sua conexão com o cinema e com a cidade, várias outras coisas. Inclusive, vocês perceberam que essa introdução tá enorme, porque eu acho que são muitas cestas dentro de uma coisa só. Ele tem um tema central muito forte, falar sobre a Recife da infância dele, falar sobre a Recife da vida adulta dele e como elas divergem entre si. Falar sobre memória, falar sobre cinema, mas ele acaba falando sobre várias coisas, né? Sobre identidade, sobre cultura, sobre religião, sobre crescimento, sobre mudança, sobre segurança. Acaba que tem muita coisa envolvida no que ele tá querendo dizer. Pelo menos é a leitura que eu tive. Eu queria passar, como sempre, inicialmente, para meu amigo Gustavo Azevedo. E aí, Gustavo, fala um pouquinho sobre Retratos Fantasmas, que não sei se eu já disse, mas está disponível na Netflix. Essa é a melhor parte, né? A gente ama quando tá lá no Netflix, fácil, tem layout os seus acessível. senões, né? Porque, assim, eu acho que o próprio filme é uma prova de que o filme não deveria estar na Netflix pra gente assistir, né? O conteúdo do filme é meio que contrário à lógica do streaming, paradoxal. Mas já que esse é o jeito, né? É bem paradoxal, na verdade. Porque eu acho que você usou uma palavra que é memória, e eu acho que é o que mais define o filme. Ele é um filme de memórias, ele é mais do que um documentário, né? Então, por isso que aquele fim deixa a gente tão inseguro com relação a isso foi um documental, isso é um documentário 100%, ou isso são impressões debulhadas acerca de um tema, né? De um artista, porque no fim das contas, o Kleber, eu vou começar a chamar de Kleber porque o nome dele é muito grande, tá? Kleber Mendonça Filho. E eu já tô íntimo. Depois desse filme, pra mim tá muito tranquilo ser íntimo dele, porque também é um filme que fala muito sobre a intimidade dele de fazer cinema e de como ele abre as portas da casa dele, literalmente, pra filmar e mostrar todos os detalhes, como eram feitos os filmes dele, de onde saem as referências dele, né, que ele vai levar pro cinema que ele vai fazer, ele vai construir. Então, parece que é um filme que desde o começo já traz essa intimidade, esse contato próximo com o Kleber. Então, ele é um diretor que, ao longo do tempo, a gente foi notando as referências dele e foi entendendo a autoralidade dele, né? Ele tem um trabalho autoral muito particular e um ponto de vista muito sensível de realidade brasileira, de violência urbana, de sensações, né, que o brasileiro unicamente sente e participa, né? E ele tem... quando ele abre a porta da casa dele e explica de onde vem tudo isso, tudo faz sentido, porque se algum dia você olhou para o cinema do Kleber Mendonça Filho e ficou com dúvida do que ele estava fazendo, aqui você consegue registrar todos os pontos de atenção que estavam lá atrás nos filmes dele, né? E as tramas que ele criou para O Som ao Redor, para Aquários, para Bacurau, as geminações de temas estavam ali na casa dele, né? Crescem com aquele ambiente que ele filma, aquele ambiente que ele fala que sempre foi cheio, sempre foi visitado, sempre foi cinemático, sempre foi um estúdio de arte, né, para ele, e para muitas pessoas. Então ele transformou a casa dele, e ele conta, né, que a mãe dele que fez isso também, nessa possibilidade de ver o mundo como ele vê e como ele passa pra gente como espectador. Então, é um fio muito íntimo, é um fio muito da história pessoal dele mesmo, muito próximo do que ele fez e do que ele sente. Então, eu acho que é um dos filmes assim que mais me deixou sentimental mesmo. Eu acho que ele deixa aquele gostinho assim de, nossa, parece que tem alguma coisa que eu queria falar também sobre a minha experiência, eu queria conseguir colocar a minha experiência de vida, a minha experiência com a arte, da mesma forma que o Kleber Mendonça Filho, sabe? É bizarro, ele tem um jeito de contar sobre a experiência artística dele que é surreal de foda, sabe? Não, e eu já ia comentar sobre isso mesmo, eu acho que o filme ele é um documentário, é claro, mas ele tá meio além de um documentário, porque é muito impressionante como ele é bem escrito, cara, como o Kleber acha as palavras certas pra descrever certas coisas. Porque ele tá mostrando, mas ele tá fazendo um tipo de leitura que, se você para pra avaliar, você fala assim,
caralho, mas como é que o cara escreveu isso, sabe? Olha de onde ele tirou essa frase, olha o que essa frase quer dizer, olha como é que ele verbalizou isso, sabe? Olha como é que ele... Como que um telhado tomado por cupim, que é trocado por outro, simboliza tanta coisa pra uma criança, depois pra um adolescente, depois pra um cineasta, e pra uma cidade, pra uma população, e pro jeito como uma população lida com mudanças, ou com descaso, ou com descuido, o que quer que seja. O segmento que ele fala do cachorro da vizinha cara, é brilhante de bem escrito, porque o filme chama Retratos Fantasmas, ele tem uma conexão direta com isso, ao falar que ele estava filmando a casa dele e um dia apareceu um homem numa das fotos que ele tirou. Na hora que ele foi revelar o filme, tinha um homem nas fotos e ele mostrou pros amigos, e ele não entendeu o que era aquilo, e alguns amigos tentaram levar ele para um centro espírita porque achavam que ele era um médium por conta de ter conseguido fazer esse registro e tal. E é um assunto que fica de lado, esse assunto em si. Ele comenta isso e esse assunto não volta, esse assunto não é tratado de novo. Mas ele permeia o filme, porque o tema é do que são fantasmas. Um fantasma é realmente uma aparição, ou todas essas coisas, todos esses registros de coisas que já se foram, eles não são também fantasmas. Esse filme também não vai virar um fantasma. Esse filme não tá falando de fantasmas, mas não vai também ser ele. Quando eu ouvi o latido do cachorro, porque meu filme estava sendo exibido na Globo, então eu ouvi o latido no cachorro do vizinho, eu achei que era o cachorro. Então eu pensei, será que eu tô vendo um fantasma de novo? Não, mas sim. Porque se o meu filme tá aí e o cachorro tava latindo lá, significa que ele virou um fantasma? Então, assim, ele faz tanto tipo de leitura, ele escreve tão bem esse filme, o que ele tá querendo dizer, o que ele tá querendo passar, que você fica absurdamente envolvido por aquilo, sabe? É uma leitura muito terna. Eu não digo direta, é o oposto de direta. É uma leitura muito poética sobre como a cidade mudou, né? E por tabela, Recife representa a maior parte das cidades que a gente conhece, especialmente as capitais, que mudam muito rápido, né? E que os centros financeiros se deslocam muito rápido. É um espelho que você vê, cara. Você mora em Goiânia, você vê isso em Goiânia. Você anda em certas partes de São Paulo, você vê isso em São Paulo. O abandono, o que já foi, onde já teve o dinheiro, onde já teve a presença, onde já foi legal estar e onde não é mais. Qual o cheiro das coisas, qual o aspecto das coisas, qual a motivação para aquilo ter sido construído e qual a motivação para aquilo ter sido abandonado. Isso tudo em 1h30, gente. É uma coisa tão bem contada, tão bem escrita, tão bem dita, que, assim, eu adorei esse filme, assim. Esse filme tá no panteão das ficções dele, sabe? Que são todas muito boas também. Esse cara é um diretor inacreditável, assim. Pelo menos eu acho que é difícil a gente achar algum paralelo nacional com ele hoje em dia em termos de cinema, porque ele tem um dom que fica muito visível nas obras dele, seja elas documentais como seja um trecheira B como é Bacurau, sabe? Sempre dizendo muita coisa ao mesmo tempo, assim. Lucas, depois dessa encebação toda aqui, fala um pouquinho aí sobre o Retratos Fantasmas do Kleber. Intimíssimo, do Kleber, Klebinho, Clay. Klebinho. Cara, eu adorei esse documentário também dele. E de cara, assim, eu não achei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei, mas realmente eu acho que vocês falaram 3 coisas sobre esse filme que é o que tornam ele tão bom, assim. Que é o quanto ele é bem escrito, toda a conexão intimista e com as memórias que a gente tem do Kleber. Então eu acho que essa mistura dele saber como contar para as outras pessoas sobre as memórias dele, fazer a gente conseguir se envolver com aquilo, com uma coisa que é tão íntima para ele, eu acho que isso é o que traz a gente assim pro filme. Porque é um filme muito pessoal. Ele tá ali mostrando a casa, o bairro, a cidade, enquanto ele cresceu ali, né? Em Recife, mas ao mesmo tempo ele não mostra a vida dele, a intimidade dele. É muito mais uma coisa sobre os lugares, sobre todo o ambiente que rodeava ele e como aquilo foi fazendo parte do cineasta que ele é hoje, né? Foi construindo ele como cineasta, né? E ele fala assim, as falas dele são muito assertivas aqui, né? Porque ele escreve, ele dirige, ele conta o filme todo e ele protagoniza a cena final, né? Mas ele fala muito pouco, né? Ele tem falas assim muito sucintas assim. Ele, claro, é ele falando o filme inteiro, né, durante as cenas, mas
mostra uma sala. Ele tem uma frase assim que define aquilo ali que você tá vendo da maneira perfeita, sem ele precisar ficar enrolando demais, te contando uma história muito longa. Pra mim é aí que tá o acerto, assim, do texto. Porque ele acha, o Luiz falou isso, ele acha as palavras exatas, assim, pra definir aquilo que ele tá mostrando. E ele acha palavras que criam uma conexão com aquilo que você tá vendo, que você consegue se conectar com aquilo. É uma história muito pessoal, é uma história muito intimista sobre ele, sobre os lugares que ele habitava, que rodeavam ele, mas que você consegue, de alguma maneira, se conectar com aquilo. Seja porque você também ama cinema, seja porque você passou por coisas parecidas, e ele mostrando ali todo o bairro, as casas antes de ter todas as cercas e os muros. Pra mim tem dois momentos desse filme que são os melhores pra mim. Um é o que o Luiz falou do cachorro da vizinha. Como que era o nome dele? Esqueci o nome do cachorro. Ai, me deu branco agora. Enfim, mas eu acho sensacional aquilo dele, de quando o filme tá passando ali, a vizinhança coloca e ele ouve o latido do cachorro de novo, e ele contando que ele tentava ajudar o cachorro, via ele sozinho lá. Nossa, pra quem tem cachorro dá uma agonia, né? Você vê aquele cachorro latindo, andando sozinho pra lá e pra cá. Né? Cara, tipo ele falava que os finais de semana era sempre assim. Porque ele ficava sozinho, ele tinha que latir pra algum canto. Não, mas tinha ninguém pra fazer se tem um cachorro, não tem ladrão. Cara, e a cena em que ele entrevista o antigo dono do cinema. O dono não, o projetista, ele era o né? Projetista, Cara, isso. nossa, projetista. Cara, aquilo ali é emocionante. Deus, ele falando que ele foi fechar o cinema com a chave de lágrimas. Nossa, cara. E você vê que o Kleber fala com muito carinho, com muito amor de tudo isso que ele vai mostrando, sabe? Ele consegue enquadrar tudo assim de uma maneira que, além da gente perceber, né, o carinho que ele tem por essa história que ele tá contando, a gente vê o reflexo disso nos outros filmes dele também. Quem já assistiu, eu acho que esse filme, quem já assistiu os outros filmes dele, Aquários, né, acho que Aquários principalmente. Aquários... Falando muito sobre preservação também, né? Tipo assim, ele fala muito sobre preservação o tempo inteiro. Bacurau tá sendo preservado, o prédio em Aquários tá tendo que ser preservado. Isso tá transpassando a temática tá transpassando a temática também fala sobre uma ameaça no bairro, de uma ameaça de violência também, e aí por que a segurança pública e por que a segurança privada também se rodeia de muro, de grade, de fio, de espeto, de eletricidade para poder afastar o externo, né? Tem esse rolê todo. Ele faz até o contraponto com aquela casa, que é a casa que ele mais gostava do bairro, que é aquela casa que permaneceu, com o murinho baixo, sem cerca, nem nada. Ele fala, a dona daqui fala que nunca entrou ladrão porque... justamente é um muro baixo e todo de vidro, então tem gente ali vendo. A única coisa que eu não gostei disso, de jeito nenhum, é que eu fiquei muito com a impressão que o Kleber pôs um alvo na casa da mulher agora. Nossa, eu também, cara. Eu também. Exatamente. Ai, que merda, tomara que eu esteja errado, mas porra. Nossa, eu também pensei a Nunca mesma tinha coisa. entrado aqui, agora entrou 10 no mesmo mês, enfim. Mas eu acho muito legal, assim, como... tem muitas camadas de subtexto nesse filme, e isso é não só por conta da escrita, lógico, porque eu não tô querendo avaliar ele como meramente o roteirista do filme, eu tô querendo avaliar ele também como diretor do filme, sabe? É impressionante o que ele faz com relação ao Alexandre, que era o projetista de um dos cinemas, que fechou. Kleber fala que quando ele tava estudando, ele começou a acompanhar o Cinema Trianon, começou a filmar lá por dentro e acompanhou os últimos anos do Cinema Trianon, né? E tava lá filmando no último dia. E aí ele acompanha a vida do projetista, o senhor Alexandre, que não aguenta mais ver Poderoso Chefão, porque ele viu o filme 40 vezes no mesmo mês. Aquela história é sensacional. Ele pediu pra trocar com o projetista do outro cinema, que ele não aguentava mais passar. Não, é um filme de 3 horas, né, mano? Imagina 4 meses vendo mesmo. Não, e assim, o que é muito doido é porque a gente falando sobre subtexto, é como... Cara, quando ele tá falando de cinema, ele consegue achar aspectos que a gente não pensa, sabe? Porque, assim, eu acho que é muito diferente. Tudo bem que eu tô puxando a sardinha pro nosso lado, um diretor que eu gosto e de produção nacional. E de um documentário, né? Mas é muito diferente do que Hollywood vende como a experiência do cinema. Hollywood vende a experiência do cinema como a contação de histórias, como a emoção, como o escapismo da realidade,
como o glamour, sabe? O engano, é o mundo de La La Land. Você vai assistir pra você ficar assim, encantado, maravilhado com as coisas. E o Kleber Mendonça tá dizendo aqui que cinema também é isso. Cinema também é o projetista. A relação que o projetista tem com o mega clássico que nós aqui, podcasters e fanbase, ficam babando em cima do filme, é completamente diferente. Então aquilo é cinema, mas aquilo é uma relação distinta com o cinema. E é uma relação tão válida quanto ou mais válida do que a que a gente tem enquanto comentarista, enquanto crítico, sabe? Então ele tá mostrando o cinema por outros aspectos, pelo aspecto de quem é o trabalhador de um cinema sala, né, decadente, no centro, um homem que o cinema fechou e ele viveu coisa de mais 10 anos, trabalhando sabe-se lá com o quê, sabe em que área, um homem de 70 e tantos anos já, que perdeu aquilo ali, que era a vida dele, ele era projetista ali já tinha mais de 20 anos, então assim, é muita coisa, é muito conteúdo dito dentro de uma história só. Ele tá acompanhando a história de um projetista para falar sobre um dos 3 cinemas e você vê a quantidade de coisa que tá envolvida, qual é a relação daquele cara com o cinema e a relação do Kleber Mendonça com o cinema e muitos dos motivos pelos quais ele virou diretor, sabe? Não só porque ele tava estudando, mas porque ele tem esse tipo de conexão profunda com o cinema, não só como espectador, mas por estar por trás das câmeras, por trás de uma sala de cinema, sabe? Cinema é encanto, glamour, escapismo da realidade, é descanso, é alegria, mas cinema também é uma cabine fechada, derretendo, sem ar-condicionado, por 4 horas, com um cara que tem que trocar um rolo de filme lá, de hora em hora, e tem que deitar sem camisa no chão pra tentar algum refresco enquanto ele tá passando o filme pras outras pessoas. Então, assim, você tem tantas leituras que você consegue fazer acerca do que ele tá querendo dizer que é cinema, sabe? Ao mesmo tempo, o cara fechou aquilo lá destruído, sabe? Fechou com chave de lágrimas, como ele diz. Então, assim, aquilo tem um significado muito relevante para aquelas pessoas também. Então, o filme acaba abarcando muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele nunca te oprime, ele nunca quer te dizer todas essas coisas. Ele quer que você processe emocionalmente o peso dessas coisas todas, sabe? A partir de certo ponto, o filme deixa de ser sobre a experiência do Kleber em si e passa a ser sobre a experiência de pessoas comuns, sabe, pessoas não cinéfilas. Você tá falando de público, você tá falando de gente, você tá falando de trabalhadores com o cinema e o que aquele cinema representa pra essas pessoas, sabe? Não é uma experiência de cinefilia, são várias experiências diferentes, seja de trabalho, seja de opressão, quando ele vai falar do Arte Palácio, que foi aberto pela ditadura, quando você vai falar de escapismo, quando você vai falar de homenagem ao rei Henrique VI nos vitrais do Cinema São Luís. Então, assim, cara, é muita coisa que tá nas entrelinhas e tudo isso só é trazido pra cá porque ele é um roteirista e diretor extremamente capaz. É um cara que consegue contar essa história de um jeito absurdamente envolvente, assim, sabe? Eu fiquei muito, muito fã desse filme por conta de tudo que ele não diz, ou por conta de tudo que ele diz nas entrelinhas, de tudo que ele deixa você processar por você mesmo, sabe? E você sai com essa sensação que o Gusta disse aí de... Tipo, parece que eu quero me expressar sobre isso, assim. Parece que eu gostaria de me expressar como o Kleber tá se expressando aqui, sabe? Mas ele tem um vocabulário, e não só de língua portuguesa, mas um vocabulário de cinema inacreditável pra você entender como é que ele tá contando aquela história ali, sabe? Eu tô tentando lembrar de uma frase específica aqui e ali pra falar, que ele diz coisas fantásticas sobre aquela experiência ali, e todo esse paralelo com esse fantasma, né? Com essa cidade que essa parte da cidade que talvez esteja morrendo, mas que não necessariamente, sabe? É tudo muito, muito complexo, assim. Falei. Essa sensação de envolvimento absoluto com a situação do centro, do cinema, é uma coisa que acabou te pegando também, Gusta, quando você estava avaliando? Eu acho que ele... Como ele é um observador, né, eu acho que a gente descobre ele no filme. E, assim, agora num documental, por mais que seja um lançamento, eu acho que não é spoiler falar isso, mas o Kleber Mendonça Filho, ele está no filme, ele parte de memórias dele, enfim, são olhares que ele
teve sobre a infância, sobre como ele cresceu e sobre como ele viu o Recife mudando e tudo mais. E no final ele aparece como um observador. Ele tem um papel bem de estou nessa viagem, observando, vou dar um rolê para ver como é o mundo. Farmácia. E eu acho que é um pouco de como ele observa Recife. É um pouco de como ele vai olhar para o mundo que ele está vivendo, que ele viveu e para as memórias dele. Então eu acho que é um pouco sem julgamento, sim. É um pouco da interpretação dele sobre o mundo, mas não tem o que você falou de não sentir o peso da mensagem é justamente porque ele fala sobre os sentimentos dele. E aí isso se torna tão pessoal e essa experiência ela é tão íntima que a gente acaba não problematizando o tempo todo aquilo, assim, você não pesa sobre a translocalização de poder do universo financeiro, por exemplo. Você não fica assim, ai, meu Deus, agora o dinheiro tá na Zona Sul, eu vou entrar em ansiedade, porque, assim, eu não consigo lidar com isso. Você não fica com essa sensação, você olha junto com ele, e aí você fala assim, nossa, o dinheiro não tá mais aqui. Olha o que acontece quando esses grandes estabelecimentos, essas grandes praticamente obras de arte, né, que eram ele mostra as plantas dos cinemas e ele vai mostrando como foi pensado e às vezes com propósitos que nem eram tão legais assim, e ele vai passando por esses temas de construção e de como foi magnífico aquela criação e aquela experiência no passado, e hoje não tem mais, mas ao mesmo tempo ele não coloca um julgamento de valor e também não coloca um ABC do que deve ser feito para o cinema voltar a ser o que era antes. Ele nem tem essa pretensão. Ele não é pretensioso ao ponto de querer resgatar a memória dele em função de uma realidade. Ele analisa a realidade que ele viveu, ele encontra como observador uma nova Recife, um novo lugar, um novo espaço das pessoas assistirem filmes e uma nova casa para ele, né? Uma casa que o cachorro morreu, que o vizinho tem grade para tudo quanto é lado, ele não se sente tão bem quanto ele se sentia quando ele era jovem, quando ele era adolescente, mas ele precisa estar naquele ambiente para sempre ressignificar a história pela qual ele mesmo trilhou. Então, tem vários signos nessa análise, porque você não consegue escapar da pessoalidade, da autoralidade, da história que ele viveu e só ele vai conseguir explicar pra gente. Por isso que dá vontade de fazer a nossa, por isso dá vontade de você resgatar o passado e entender o que você perdeu, o que era tão nostálgico pra você no passado, por que a gente fala tanto de TV Globinho e Sessão da Tarde, só que se passar hoje TV Globinho, você vai assistir, você vai cagar pra TV Globinho, nem vai ser os desenhos mais que você vai assistir. Então, assim, ele faz esses resgates de como eram as coisas e hoje busca entender o porquê não tem mais. E essa questão do cinema, que pega muito forte na gente, de como o cinema de rua morreu, né? O filme fala muito sobre isso. Eu acho que é um dos temas, tirando os temas sentimentais, assim, dos temas estruturantes do filme, é a morte do cinema, né? De rua. Antes você ia pro cinema, você saía da rua, que era o seu ambiente de convivência, seu ambiente de fazer carnaval, ambiente de ver a diferença, de ver o outro, de se chocar com o outro. Você entrava no cinema, você tinha uma experiência X. Quando você saía do cinema, você era jogado pro mundo de novo e você tinha que lidar com aquela experiência. Hoje não. Você vai pro cinema e você sai numa praça de alimentação. Aí você come um McDonald's, sabe? Tipo, não tem desafio no cinema, né? Não existe mais um desafio em si. Propor assistir um filme, não tem mais o frio na barriga de você saber se os seus amigos vão querer ver o mesmo filme que você e vocês vão ver juntos ou não. Não, se você quer ver o filme, você tem dinheiro para ver o filme, você entra na sala de cinema, você assiste, você sai, você come sua comidinha e você esquece daquele filme. Então, é muito mais sobre número e quantidade de filmes e quantidade de conteúdo que você assiste do que sobre a experiência do cinema em si, né? A Netflix faz muito isso. Você tem uma quantidade enorme de filmes na Netflix para assistir, você tem uma quantidade enorme de opções, e aí o trabalho que você tem é muito mais de eu preciso escolher um filme para saber falar sobre esse filme e dominar aquele tema e conversar com as pessoas do que, eu vou pegar uma sessão de cinema qualquer, que era o que acontecia.
eu vou assistir qualquer filme, eu vou assistir o filme que tá em cartaz. Então ele fala muito sobre Tubarão, sobre esses filmes grandes de blockbuster que chegavam ali, o próprio Poderoso Chefão que chegava e abalava, né? Ficar 4 meses passando o mesmo filme, porque era o filme que tinha e era a experiência que contava, era a experiência de você ir pro cinema e ver e depois ser expelido pra rua de uma forma ou de outra. E até porque a gente absolutamente normalizou a ideia. Eu vou falar aqui pra vocês vão ficar zero chocados. É a coisa mais possível do mundo você gastar R$100 em uma sessão de cinema hoje. Considerando refrigerante, pipoca, ingressos, se você não tiver meia, não tiver uma promoção. Unitário, filme uma pessoa? 3D, não sei o quê. Uma pessoa. É completamente possível, sabe? R$100 em uma sessão de cinema. Então, você tem a destruição, o fim do cinema de rua é o fim do cinema como expressão popular também, sabe? O filme não é catastrofista. Ele tá fazendo uma análise melancólica da situação, sabe? Melancólica de como essas coisas funcionam. E não é de fim do mundo, não é de o cinema vai acabar enquanto forma de arte. Enquanto a gente tiver câmera, foto em movimento, a gente vai ter cinema. Só que tipo de cinema e que tipo de relação a gente vai ter com o cinema? Eu acho que você pegou muita chave aí sobre sair na praça de alimentação, porque você vai pro cinema já numa experiência exclusivista. Você já entra em um lugar, não é no cinema, é no shopping. Você já entra em um lugar que não é qualquer pessoa que entra. Não é qualquer pessoa que passa na porta de um cinema sem tomar um olhar torto de um segurança. Não é qualquer pessoa que entra numa sala de cinema do Cinemark, do Kinoplex. Não é qualquer um que tira um dia, não é tipo assim, vou ali assistir, eu e meus 3 filhos, eu vou na sala do 3D assistir Avatar. Caminho da Água, R$60 cada inteira. Eu tenho uma família de 5 pessoas. Sabe? Não é... Isso já tá... O próprio dinheiro já tá transformando essa experiência numa experiência além. O cinema tá sendo... O cinema sair da rua o cinema tá sendo tirado da população. O cinema deixa... Tudo bem, são negócios, entidades privadas e tal, mesmo os cinemas de rua, mas ele era acessível. E o fato de ele estar na rua significava, ele é nosso. Ele é nosso, a gente vai, ele é bonito, ele é chique, não sei o que. Eu vou lá, eu vou pagar R$10 aqui e eu vou assistir um filme que eu quiser. O cinema não é mais do povo. O cinema é do shopping. O cinema é de um determinado tipo de pessoas, sabe? De pessoas com uma renda específica. O cinema é uma franquia. É por aí. O cinema pertence a determinados tipos de pessoas, determinados tipos de classe social, determinados tipos até de cor de pele, determinados tipos de orientação, determinados tipos de pensamento. O cinema ficou exclusivista e ele tá ficando cada vez mais exclusivista, mais concentrado. É por isso que a gente passa, episódio sim, episódio não, eu tô batendo na Disney aqui, porque a Disney ela estimula esse tipo de modelo, né? Ela não é a principal culpada, talvez seja a principal culpada. Ela não é a única culpada, mas assim, existe uma cadeia de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Estão com essa tendência de exclusivização, caso essa palavra exista. Se não, eu inventei agora. De limitar o acesso. Não, de exclusivização. Exclusividade é uma outra, enfim. Exclusivância, exclusives. E eu acho que, de novo, ele não está atacando esse problema diretamente. Ele está falando aquilo de um ponto de vista melancólico, de como ele enxerga a coisa. Ele não está sendo discurseiro em cima disso. Isso é um resultado do que a gente está vendo em tela. Ele não está verbalizando esse tipo de coisa, sabe? É a impressão que a gente tem porque a gente faz essa leitura, a gente processa isso. Quando ele mostra que no cinema você entra pelo hall e você sai na rua da cidade, ele tá te jogando na sua cara. E você, quando você vai no cinema, você entra por onde, você sai por onde? Isso significa o quê pra você? Eu acho que ele vai por essa linha. Ele faz com que a gente reflita sobre isso, sem ele necessariamente ter que jogar na sua cara que, olha, eu tô te dizendo que o cinema está ficando mais exclusivo, ficando mais caro, ficando mais complicado, mais, como o Lucas disse, transformado em franquia, sabe? Ele tá fazendo muitas leituras ao mesmo tempo e tá deixando muito do encargo pra gente absorver a melancolia dele, pra gente processar essa melancolia dele com essa situação. Tanto é que isso tudo, esse cenário atual aí dos filmes, não tá no documentário, né? O documentário é muito mais sobre as lembranças dele, né? E as lembranças dele sobre os cinemas de rua que tinham ali, que moldaram, né? O cineasta que ele é. Mas é basicamente essa reflexão que ele quer fazer. Então ele não tá falando, ele tá falando sobre
o que o cinema virou, o que o mercado virou e tudo mais, mas o filme não é só sobre isso, né? Ele não fica te escancarando, ele não tem um corte que ele te mostra cinema de rua e corta para um shopping. Ele nem mostra um shopping ali, então... Cara, mas tem um momento do filme que ele fala que a maneira das pessoas descobrirem qual era o filme que ia passar, qual era o filme que ia estar em cartaz, era você passar na calçada e ver o cartaz ali na porta do cinema, e foi assim que ele descobriu que tinha um segundo Guerra nas Estrelas, né? Que era o Império Contra-Ataque. E agora é o Ricardo Eletro, horrorosa. E agora é o Ricardo Eletro, mano. Ele corta com o Ricardo Eletro, dá até dó. O vermelho horroroso. Nossa, chega a dar uma dó. Tem uma máquina de lavar onde tinha cartaz. Enfim. Mas, cara, eu lembrei muito do cinema que tinha aqui na minha cidade, porque eu morava na rua do cinema, eu cresci aqui no centro, né, de Rio Verde, cidade pequena de Goiás, e tinha um cinema, que era o Cine Regente, que era um cinema de rua, né, ele ficava bem na esquina aqui no centro, e eu morava, sei lá, na mesma rua, 3 quadras pra frente. E infância, adolescência, até terminar a faculdade. E... cara, era exatamente assim, você passava o caminho de eu voltar da escola, o caminho de eu chegar em casa, era eu passar na porta do cinema todo dia, e era assim que você descobria que filme que ia passar. Você não tinha rede social, você não tinha... ou você ia dentro do cinema, assistir algum filme que estava passando e descobria pelos trailers, ou você via os cartazes que estavam lá no cinema. Foi assim que eu descobri que ia ter um filme do Homem-Aranha quando eu era moleque. Eu cheguei no cinema pra assistir alguma outra coisa lá e tinha um cartazão do Homem-Aranha escalando a parede. Falei, caralho. Não, e tipo assim, você tá falando dos anos 2000, amigo, da nossa infância. Você imagina isso 30, 40 anos atrás, sabe? Como que era essa relação das pessoas com o cinema de rua, né? E o que virou? O cinema de rua foi um retrato de opulência e poder do governo militar. O governo militar inaugurou um cinema de rua em Recife pra poder se exibir, sabe? Aquilo significava muita coisa, aquilo tinha um apelo popular enorme, populista nesse caso, mas tinha um apelo popular enorme, nazista, sabe? Era pra ser dos nazistas, então, né? era um nazista, um do governo militar brasileiro, era coisa de, né? Mas enfim, eu queria só fazer um asterisco aqui rapidinho, porque a gente falou sobre o jeito que o Kleber Mendonça verbaliza as coisas, cara, e eu não queria deixar passar ele falar sobre exatamente esse cinema, o Arte Palácio, que foi construído pelos militares, que tá fechado, e ele foi fechado para tentarem construir um shopping por dentro. E o shopping acabou também nunca saindo do lugar. E aí a gente que mora em cidade, que a gente vê essas mudanças, prédio abandonado, esse tipo de coisa o tempo inteiro, um prédio que era uma coisa e vira outra. A própria Rio Verde tinha um shopping que virou faculdade, né, aí você pensa, beleza, um prédio que deixou de ser uma coisa e virou outra. O Kleber Mendonça verbaliza isso assim. Ele diz que o shopping que foi semi-construído dentro é como se fosse um parasita sugando do seu hospedeiro, mas incapaz de domá-lo, e aí vira aquela coisa amorfa, nem shopping, nem cinema. Nossa. Porra, mano, como é que você escreve desse jeito, filho da puta? Porra! Eu fiquei com tanta inveja. Falei, cara, como que o cara consegue se expressar desse jeito? Puta que pariu. Eu tô falando, ele é inspirador. É um filme que te inspira, porque ele passa a contar as coisas pra você e ele passa a falar sobre a obra dele. É uma conversa muito cara a cara. Tipo assim, quando você olha pro Aquários, quando você olha pro Som ao Redor, quando você olha pro Bacurau, é incrível como ele faz uma didática sem precisar se debruçar sobre o filme. É o oposto da arrogância, né, amigo? Não é a lógica Exato. de, tipo assim, eu sou um diretor do caralho porque olha como eu consigo absorver as coisas em volta de mim. É muito pelo contrário, é a lógica de eu não seria diretor de cinema se eu não tivesse vivido aqui nesses lugares que eu estou representando. Eu tô mostrando pra vocês o que me transformou em diretor de cinema. Não é sobre eu ser bom, ou eu ser ruim, ou sobre eu ser o fodão, nem nada. Eu só mexo com isso porque essa aqui era a minha vivência. Então, se eu sou um bom diretor, eu não sou um bom diretor por mim, eu sou um bom diretor por causa de Recife. Sabe, é meio isso que ele tá querendo dizer, assim, pra você. Eu sou um bom diretor por causa do meu bairro, eu sou um bom diretor por causa dos cinemas que eram perto da minha casa. Sabe, é muito foda isso. Essa é a explicação e ele passa a gente passa a entender como espectador o porquê dos filmes dele serem tão simples. Porque a gente olha pro cinema do Kleber Mendonça Filho e a gente entende, assim, cara, é tão sutil a direção de arte. O roteiro é tão sensível, ele faz enquadramentos que são simples, mas eles contam tanto,
E você vai vendo essa simplicidade na filmografia dele e você fica tentando entender de onde sai. Ele passou 20 anos dirigindo dentro de uma casa. Ele conhece todos os ângulos da casa dele, que a mãe dele reconstruiu, que a mãe dele fez, que ele admira muito, que ele acompanhou e que fez luta política com a mãe, teve momentos muito ternos com ela dentro da casa e tudo mais. E ele assimila a fotografia e a direção de arte dentro de um contexto que está em constante mutação e que ele sempre está inserido. Então, esse é o cinema do Kleber. Essa é a forma de construir filmes. Ele está incomodado com a mudança e com a perda daquela memória que ele tinha sobre algum determinado lugar. Então, todos os filmes dele são sobre isso. Ele fala sobre o som ao redor, ele está falando sobre uma vizinhança que não está satisfeita com a segurança pública e que tem saudade de quando aquele espaço era seguro para elas circularem. E aí elas tomam atitudes talvez radicais para parar com aquela violência que eles sentem naquele bairro. Aquários é a mesma coisa. A gente tem uma mulher que não quer abandonar uma parte dela, de uma casa que fez parte dela, e aí o cupim que ele viu na casa do vizinho quando ele era pequeno, vem pro filme Aquários e conta uma parte importantíssima e fecha o filme praticamente, né? Eu acho que ele fecha, né, o filme. Aquela cena do cupim em Aquários. Então, assim, já é uma outra coisa que você entende de onde saiu. Então, você busca as forças inspiradoras dos grandes filmes do Kleber Mendonça Filho e você consegue entender dentro da história dele onde elas estão. Isso pra mim foi... todo diretor tinha que ter uns 4 filmes desse, sabe? Pra sair assim, de 10 em 10 anos. E mesmo Bacurau, é que é fora de Recife, cara, a temática é mais clara impossível, né? Ela é uma temática sobre apagamento, sobre você tem uma imposição cultural tentando apagar a cidade pequena, o bairro pequeno, tentando apagar a história, a cultura de um povo. E o tema da memória é recorrente com ele ali. Ele se expressa de formas diferentes, mas o tema da memória perpassa a filmografia dele toda, sabe? Inclusive, eu acho que esse filme aqui, se você não assistiu aos outros filmes do Kleber Mendonça Filho, eu recomendo assistir antes, pelo menos, sei lá, Aquários e Bacurau. Acho que Aquários e Som ao Redor estão na Netflix, não estão? Estão no Netflix. Cara, eu acho que esse filme aqui tem 2 principais tipos de público. Quem ama cinema e já viu os filmes do Kleber Mendonça, conhece o Kleber Mendonça e como diretor, né? Porque, cara, vai te envolver muito mais. Você fazer essa relação, ele mesmo coloca algumas coisas ali em tela, né, que já vieram dos filmes dele, ele faz essa relação, né, de por que ele gravou daquele jeito, por que ele fez aquela fotografia daquela forma, e tem até um momento que ele fala sobre a iluminação, né, que ele queria gravar filmar a rua à noite ele queria filmar a rua à noite sem iluminação, certo. Porque ele queria aquela rua, ele queria aquela imagem de Recife, daquela rua, daquele jeito que ele via. Só que depois ele viu que era uma ideia meio idiota, porque não ficava legal e ele precisava da iluminação de cinema para ter cara de filme o negócio. E então você vê o apreço que ele tem por Recife, o apreço que ele tem por tudo aquilo ali que ele tá contando. E eu acho que assistindo os outros filmes dele, antes de ver o documentário, te ajuda a se conectar ainda mais com essa história. Eu queria fazer uma pergunta meio anti o Kleber Mendonça. Mas uma pergunta mais técnica sobre Oscar pra vocês, assim. Porque a gente cansa de falar aqui, a gente faz cobertura de Oscar. Esse podcast nasceu como um podcast de cobertura de Oscar. Nossos primeiros 2 episódios foram sobre cobertura de Oscar. Então a gente vai sempre falar, porque a gente acha um exemplo legal de como abordar certos filmes que geralmente eles estão até à margem desse modelo. Eles são quase todos americanos, mas estão meio à margem desse modelo franquia, do modelo sala de cinema. A maior parte deles são episódios que têm menos audiência do que, por exemplo, a gente falar do Scorsese, porque justamente esses filmes acabam não chegando na sala de cinema de muita gente. Muita gente não vai até eles, não vai até os filmes. Então eles estão meio por fora desse ciclo do mainstream na sala de exibição, né? Mas, só pra dizer que, assim, o filme não ir ao Oscar não vai ser nenhum demérito ao filme. Não tem nada a ver. O filme não vai ser pior porque o filme não conseguiu ser indicado ao Oscar.
Assim como, assim, Marte 1 não é pior porque Close ganhou o Oscar de filme internacional. Não tem nada a ver. Marte 1 é um filme bom pra caralho, que foi o indicado do Brasil ano passado, esse ano, né? E o Retratos Fantasmas vai ser o indicado pro Oscar do ano que vem do Brasil. Tá na pré-lista, não significa que ele vai estar entre os 5, ele vai ter uma seleção e aí dessa seleção vão sair os 5 indicados. Pode ser que o Retratos Fantasmas esteja lá, quebrando uma longa tradição do Brasil de não conseguir colocar os indicados, não conseguir colocar filmes indicados lá entre os 5. Mas eu queria perguntar pra vocês sobre as chances desse filme ser indicado ao Oscar, não de ganhar, mas de ser indicado ao Oscar. Se vocês acham que elas são muitas ou não. Eu já queria dizer que não sei, mas eu acho que o movimento foi mais político do que necessariamente de uma escolha, tipo assim, que agradaria a indústria, uma escolha feita pra agradar a indústria em termos do gênero do filme. Na verdade, foi uma escolha feita pra agradar a indústria em termos de um diretor que tem mais inserção na indústria hollywoodiana do que os outros, né? Do que os outros diretores contemporâneos a ele. Queria começar com o Lucas, perguntar assim, você acha... Isso é um achismo, todo mundo sabe que isso é um achismo, mas você acha que esse filme é uma boa indicação do Brasil pra tentar essa vaga, mesmo ele sendo muito diferente dos filmes que geralmente vão pra filme internacional por ser um documentário? Cara, então, eu não sei, viu? Eu acho que o fato dele ser um documentário pesa bastante. Porque, não sei, talvez eles tinham... Acho que eles tinham que ter tentado levar esse filme pra categoria de documentário, de melhor documentário. Não só por ele ser, né, um documentário, mas eu também acho que a divulgação, não sei, cara... Pra mim, o Kleber tinha que ter o filme do Kleber Mendonça que tinha que ter ido era Bacurau. Pra mim, esse Bacurau, que teve a proporção que imagina, teve... Bacurau ganhando um Oscar. Bacurau, sobre o que Bacurau fala. Sim, cara, mas eu acho que Bacurau teve um peso muito maior, assim, em termos de divulgação, de público, até fora, né, do Brasil, pra ter uma relevância, de virar conversa na indústria do que estava sendo feito aqui, para ser indicado. Bacurau, que teve um barulho muito maior, fez muito mais movimento aí, até fora do Brasil, que tem até atores, né, que não são brasileiros no filme e tudo mais, eu acho que era a chance, assim, perfeita. E se Bacurau não foi, eu não sei se esse aqui tem tanto peso para chegar, não, viu? Mas torço para que vá, mas acho que se ele fosse na categoria de documentário, teria mais chance. Eu não acho esse filme um documentário, eu vou bater o pé. Eu não considero... ele é um 90% documentário. 95%, né? Eu não sei, eu acho que ele me pegou diferente de documentários normais, assim. Porque geralmente eu não sou um cara de assistir documentários. O documentário pra eu assistir, ou tem que ser uma coisa de um assunto que eu quero aprender, assim, que eu tenho muito interesse, alguma personalidade que eu tenho muito interesse sobre a vida dela. Caso contrário, o documentário não me pega, eu prefiro ler um livro, ler uma matéria sobre o assunto, alguma coisa assim, e ver filme de ficção. Esse aqui me pegou diferente, porque ele não é um documentário que eu vou, sei lá, aprender, nada que eu precise, sim, mas é um documentário que... E não é um documentário sobre a vida do Kleber Mendonça, assim. Foi tão choque de cultura esse comentário lá. Eu não gosto de documentário, mas eu gostei desse filme, porque eu não preciso aprender nada. Não, mas porque tem um documentário que você vai ver que é pra você se inteirar sobre, sei lá, a guerra do Vietnã. Tem um documentário que você vai ver pra você saber, do contexto político de 64. Aí esse documentário que não, cara, você tá vendo as memórias do Kleber Mendonça, você tem que parar e gostar de ver as memórias desse cara. E ele me pegou diferente também, ele foi um filme assim que eu tive uma conexão com ele, seja porque eu tive essa coisa na infância também do cinema de rua, perto da minha casa e tudo mais, que foi o que me fez gostar de filme, seja porque eu já gosto do Kleber como diretor e tudo mais, mas eu também não senti que ele foi como os outros documentários que eu já vi, sabe? Acho que por essa pegada, de ele não ser uma coisa que tá só te contando um fato ali, ele tá passeando pelas memórias dele. A gente tem uma história aqui que ela mira um pouco nessa questão da... A gente já falou sobre universalidades e particularidades, né? E de como, quando você conta uma coisa que é muito íntima, muito pessoal, muito sua, você acaba também contando histórias universais que vão se aplicar na realidade de várias outras pessoas. E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto desse filme, porque ele fala de uma coisa muito particular, mas ao mesmo tempo ela pode ser aplicada para muitas pessoas e muitas cidades. Então, eu gosto de, em contraponto com Bacurau,
que quando você joga no circuito internacional, muitas pessoas têm um estranhamento com relação à estética, ao lugar, a como está sendo construído, etc. Aqui parece que a gente tem mais universalidade na fala, né? Você tem mais voz dentro, você congrega mais vozes de outros locais, de outros cineastas, de outros espaços que frequentam essas mesmas dores e revisitam essas dores dentro dos espaços que eles têm, das experiências que eles têm. Dá pra imaginar um apelo relativamente universal, né? Tipo assim, um apelo que vá sair do Brasil. Não dentro dos mesmos aspectos, mas um filme que vai pegar em calos muito parecidos, né? Exato. Então você consegue ver, por exemplo, um diretor indiano assistindo esse filme e falando sobre as dores do cinema lá que ele assistia, que era um cinema de rua, etc. E hoje não tem mais, ele tem que ir num complexo. Você consegue ver um diretor aqui do Peru, você consegue ver um diretor chileno falando sobre isso, sabe? Tipo, ele congrega muitas vozes. E eu acho que, além disso, ele tem esse apego ao cineasta, né? Então, como o Oscar é um prêmio de muita celebração da própria estética e da própria história, eu acho que tinha que ter uma chance, né? Porque é uma forma da gente celebrar o cinema do Kleber Mendonça Filho. A gente não tem mais tempo de celebrar Bacurau, porque agora já foi, não tem mais o que fazer, mas eu também concordo com o Lucas que a gente tinha que ter um Oscar por Bacurau, ia ser tudo. E Fernanda Montenegro, não vou falar sobre isso, senão começa a chorar. E a Gwyneth Paltrow usando o Oscar dela de apoio de porta. A Gwyneth Paltrow, com aquele vídeo, gente, ela matou todos os brasileiros, assim, ó, numa cacetada só. A gente ficou triste de ver aquele Oscar sendo usado de escuro. É óbvio que foi uma piada, a gente entende, né? Não precisa vir aqui macetar a nossa cabeça. Mas não era nem dela, né? Então. Mas foi muito... Sabe quando você vê a piada, você entende e você fala assim, nossa, que piadinha de mau gosto. Bem mãe reclamando, sabe? Eu achei de um péssimo gosto. Não desceu. Mas é isso, eu acho que esse filme ele tem uma pegada que é mais universalista, que ela pretende falar sobre cinema de uma forma mais abrangente e pega muito nos calos de vários, não só diretores, mas de cineastas e o público que está envolvido com o cinema e com o audiovisual de uma forma geral, né? Todo mundo tem esse pesar. E agora é com vocês. Já assistiram Retratos Fantasmas? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram curiosos? Acham que o filme tem chances de ser indicado ao Oscar? Então troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Tem que atualizar essa legenda, né, no Twitter. Nem recuso chamar de X, é Twitter. Recuso chamar de X. Valeu pela atenção de vocês, pessoal. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.